porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos, nós, teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos
das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô.
Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também.
Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também.
Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também.
Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também.
Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também.
Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também.
Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também.
Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Um ator pornô também.
Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também.
Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição. Porque os políticos tradicionais perderam a eleição, mas vieram pastores, majores, comandantes, então a gente não sabe o que eles pensam exatamente. Ator pornô também. Ator pornô. Nós teremos muito ainda que analisar aqui, porque existem vários desdobramentos das eleições dos estados. Mas vamos continuar com a eleição.